Bom, e antes de entrar no método, eu quero falar um pouquinho sobre mim e o porquê que eu estou aqui. Desde o ano de 2020, eu ajudo pessoas a serem aprovadas em concursos públicos. Então, num resumo rápido, eu sou hoje oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, tenho aprovação para escrivão, para soldado, todas na área policial. Mas o fato é que eu nunca fui aquela pessoa que era engajada de fato com os estudos, eu nunca fui uma pessoa que tinha uma decisão muito clara. Eu era uma pessoa muito indecisa. Então, para você ter uma noção, lá na época da faculdade, a primeira opção que eu tive foi geologia. Cara, nada a ver. Depois eu fui fazer sistemas de informação. Porra, é óbvio que nenhuma das duas deu certo. Depois eu fui parar no direito e agora eu tô pagando essa faculdade até hoje. Para você ver o nível de indecisão, porque de fato a maioria das pessoas nem sabe o que elas querem mesmo. Então foi lá no último semestre do direito que eu percebi que não dava mais só para ficar jogando joguinho, ficar tocando violão, e tinha até largado já meu estágio e eu me deparei com uma seguinte situação. Cara, tá vindo o meu concurso, eu preciso passar nele, eu nem sabia se eu queria aquilo de fato, mas naquele momento, aquela virada de chave que eu dei, eu percebi que, porra, é agora, eu posso mudar completamente a minha vida, ou eu posso permanecer aqui, nessa vida que não tá me atendendo, tanto financeiramente, quanto em questão de tempo, de realização profissional. Então, sabe quando tu tem um potencial para fazer alguma coisa, mas tu se sente travado? É exatamente isso que eu estava sentindo. Eu lembro até que na época eu tinha largado meu estágio, que pagava ali uns R$ 1.000, não era muita coisa, mas eu já tinha percebido que o barco ia afundar. Por quê? Cara, eu percebi que eu tinha um potencial, mas naquele momento eu estava jogando tudo fora, sabe? Quando você fica travado na vida, a gente de fato sente e percebe que as coisas não vão dar certo. E eu sempre fui aquele cara preguiçoso que de fato não queria fazer as coisas, só que quando eu fazia muito bem feito, e fazia de uma forma muito mais rápida que o normal. Então, foi lá em 2017 que eu percebi que quando eu comecei a estudar de fato, eu fiz a coisa mais óbvia que todo mundo faz, que é ir lá no cursinho preparatório, comprar um daqueles cursos com mais de 580 mil horas aula. Eu fui lá, comprei um monte de videoaula, um monte de apostila, e aí depois de uns 2 meses eu percebi que eu tinha feito uma besteira enorme. E eu lembro que na época o concurso de oficiais estava chegando, tinha muita apostila, a gente tinha muita hora aula para assistir, tinha muita videoaula, era muita coisa, e eu não tinha um cronograma, eu estava tentando vencer uma disciplina de cada vez, eu estava cometendo absolutamente todos os erros que uma pessoa pode cometer. Eu lembro que eu cometi ali numa questão de uns 2 ou 3 meses, eu já tinha feito um monte de besteira. E eu lembro que na época eu tinha muito tempo para estudar, era praticamente o dia inteiro livre, só tinha algumas outras tarefas, mas mesmo assim eu estava percebendo que aquele estudo não estava rendendo, porque a gente está sempre lutando contra o tempo. Agora imagina você lá com muito material, sem ter conseguido ver nenhuma vez o edital e se sentindo engessado. E a maioria das pessoas está nessa condição, só que elas acabam não percebendo e não conseguindo sair. Simplesmente porque essas pessoas nunca pararam para pensar aquilo que elas estão executando de fato. Então, eu me via nessa situação, uma pessoa que estava estudando de uma forma engessada, eu que tinha bastante prática de querer resolver as coisas rápido, eu me via preso dentro de uma caixa. Aí eu percebi que eu estava repetindo aqueles mesmos comportamentos de massa, eu olhava para o meu lado nos cursinhos e via, pô, cara, tem muita gente aqui fazendo a mesma coisa, então provavelmente esse aqui não deve ser a melhor forma de a gente poder ser aprovado, até porque, cara, se tem muita gente repetindo isso aqui, provavelmente muita gente vai ser reprovada e eu não quero ser mais um deles. Eu queria simplesmente passar o mais rápido possível. Eu lembro que os primeiros simulados que eu ia fazer, eu chegava lá, eu zerava uma disciplina ou outra, errava um monte de questão, ficava totalmente frustrado porque não tinha um método de fato. Eu só estava estudando e seguindo aquela massa, né? Tava seguindo o mesmo comportamento de um monte de gente. Então, foi muito rápido, assim. Depois que eu comecei a pensar de fato o que eu deveria fazer para ser mais competitivo, cara, chegava a ser engraçado. Eu chegava lá naqueles mesmos simulados e tirava em primeiro colocado, cara, em 3 seguidos. 3 simulados seguidos eu fiquei em primeiro colocado. Por quê? Simplesmente por conta de alguns pequenos ajustes, eu simplesmente parei, vamos pensar aqui como que eu posso melhorar o meu estudo para não ficar repetindo esse mesmo comportamento de ficar comprando material, de ficar confiando em professores de cursinho, de ficar muito tempo debruçado sobre isso aqui e ver o tempo passando lá fora e simplesmente as coisas não acontecem. Então eu pensei, cara, vou pensar aqui, vou resolver essa situação, aí sim eu vou começar a estudar a partir de uma estratégia específica. E o engraçado é que lá no cursinho tinha gente com mais de 1 ano de estudo e não aparecia nem no top 3 do ranking, ou seja, a pessoa fazia o simulado com uma bagagem de tempo gigantesca e mesmo assim não tinha resultados rápidos. Então eu percebi, cara, em poucos meses eu tô aqui, tô tirando em primeiro, em questão de 5, 6, 7 meses eu tava ali gabaritando as provas praticamente inteiras. Então, claro que não era tudo, mas o meu resultado era muito rápido, foi muito expressivo. Então eu percebi, cara, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui na minha mão, porque não tem como uma pessoa tá 1 ano estudando, não consegue chegar no top 3 do cursinho, que são poucas pessoas, né? Não são tantas pessoas assim, e eu aqui cheguei rápido, comecei a fazer,
acertava muitas e muitas questões e tirava sempre em primeiro. E aí, beleza, eu tava com 24 anos, na época eu tinha 7 meses e meio de estudo só, lá em 2017, eu fui fazer minha prova, tinha até ficado lá entre os primeiros colocados, na época não tinha sido publicado o resultado, mas a gente tinha aquele site Olho na Vaga, dava para ver ali, só que aconteceu a infelicidade de a prova ser anulada. Infelizmente, algumas pessoas fraudaram o tema da redação, então essa redação vazou e outras partes da prova também foram contaminadas por uma infelicidade da banca. A banca não tinha técnica, era uma banca muito ruim. Infelizmente, foi instaurado um inquérito civil, foi apurado pelo Ministério Público e a prova foi anulada. Então, desde ali foi uma situação bem complicada, né? Porque a gente tinha depositado todas as fichas naquele concurso, tinha estudado muito, tinha tirado uma nota muito boa. Só que, infelizmente, ele foi anulado, isso acontece. Aí eu passei por um período bem complicado de ficar 1 ano e 2 meses em casa novamente, estudando. Claro que todo mundo gostaria de ter isso, mas imagina a sua prova ser anulada e você ter que estudar 1 ano e 2 meses além daquele resultado que você já tinha buscado. Então foi um período de muita ansiedade, um período muito ruim. Eu acho que o pior momento da minha vida mesmo. Então, depois daquilo ali, foram mais 1 ano e 2 meses até a nova prova. Então, com a nova prova, eu tive um resultado excelente, fiquei muito feliz. Infelizmente, na época, algumas pessoas não foram aprovadas, elas passaram na primeira e reprovaram na segunda, e o trauma foi tão grande que eu tinha que estudar mais e mais e mais, porque não tinha como deixar aquilo escapar de novo. Então, teve ali alguns episódios de parar no hospital por conta de ansiedade, tive diversas crises, assim, de transtorno mesmo de ansiedade, pânico, foi uma situação horrível, mas no dia da prova, eu lembro que eu cheguei lá totalmente ansioso, eu baixava a cabeça, eu não conseguia ver nada, eu levantava a cabeça, eu só via um borrão, minha visão estava horrível, eu tinha estudado muito mesmo, eu não respeitei o descanso. Eu lembro que nessa reta final eu tinha estudado ali de domingo a domingo, 8, 9, 10 horas por dia, tranquilamente. Mas a questão é que o meu resultado foi extremamente positivo. Nesse dia eu fiz 9,37, ou seja, quase 94% da nota. Eu fiquei muito feliz porque eu fiquei empatado com o segundo colocado, mas infelizmente, como eu era mais novo do que ele, eu fiquei em terceiro colocado. Só que eu tenho certeza que esse resultado só veio porque eu parei de seguir aquelas massas muito rápido. Eu parei, mudei meu comportamento e comecei a refletir. Cara, por que eu estou fazendo isso daqui e o porquê que eu estou deixando de fazer aquilo que todas as pessoas estão fazendo? Esse resultado foi muito fruto de eu querer fazer alguma coisa por mim mesmo e parar de seguir outras pessoas ou aquilo que os cursinhos estavam pregando para mim. Então eu percebi que o meu comportamento, pensando, refletindo, tendo um posicionamento crítico sozinho, ele foi muito mais benéfico porque eu consegui um resultado muito mais acelerado. Então, aí foi ali que eu percebi que eu tinha alguma coisa nas mãos, de fato, que eu confirmei aquilo, porque se no simulado estava dando certo, e aí depois deu certo numa prova, deu certo em outra, para mim aquilo ali foi a confirmação de que aquele método que eu estava seguindo, na verdade eu não estava seguindo um método, eu mesmo criei, eu fui definindo ali quais eram os critérios que eu tinha que seguir, e eu acreditei que aquilo ali funcionava, e na prática funcionou. Então eu acredito muito que o método que eu desenvolvi naquela época, ele foi o responsável por eu ser aprovado muito mais rápido. Porque aquela estratégia que eu estava utilizando, na verdade, eu mesmo construí, porque eu não via ninguém fazendo aquilo, foi responsável por eu conseguir ver 10, 20, 30 vezes alguns tópicos do meu edital, outros um pouco menos, outros um pouco mais. Só que nada daquilo que eu via das pessoas fazendo lá fora era aquilo que eu estava fazendo. Então, eu acredito muito que por conta disso, isso se confirmou e eu percebi que, de fato, aquilo ali fazia muito sentido. Então, era muito por conta do volume de informações que eu retia, pelo número de revisões que eu conseguia fazer, por um número muito grande de questões que eu conseguia de fato resolver e ter um resultado muito grande. Então, só para você ter uma noção, ao longo desses 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10, não lembro agora exatamente quanto foi, mas foram mais de 70 mil questões resolvidas. Então, perceba que havia um volume de questões muito grande, um volume de giro de disciplinas muito grande. Então a gente junta duas coisas boas: a quantidade absurda de assuntos que você consegue ver no mesmo tempo que outra pessoa vê, e também o número de questões que você consegue resolver, e com isso também você consegue aumentar a sua taxa de acerto. E por conta daquilo ter funcionado para mim 2 vezes na mesma prova, cara, e uma delas ainda foi entre os primeiros colocados, e depois disso eu ainda fui aprovado em outros 2 concursos sem ter estudado nada específico, ou seja, com a bagagem de um concurso eu fui lá e fiz outros 2, passei nos 2 sem estudar absolutamente nada específico, deu certo. Então, cara, a partir dali eu cismei que eu ia conseguir também replicar aquele método e ensinar outras pessoas. E aí a primeira pessoa que eu comecei a treinar foi a minha esposa, só que a gente não tinha nada gravado, não tinha nada botado no papel, não existia um nome para o método. Então a gente começou a dar o nome para as coisas e, cara, acredita que deu certo?
ela passou em 2 concursos da área administrativa muito rápido, e aí a gente pensou, cara, isso aqui realmente é replicável. E aí naquela época a gente já tinha alguns alunos, e de fato esses alunos foram passando, e a gente pensou, vamos gravar, vamos botar isso aqui no papel, vamos deixar isso aqui todo mapeado, porque de fato isso aqui é um método, se funcionou para mim, funcionou para ela, funcionou para outras pessoas, significa que tem alguma coisa muito poderosa aqui dentro. E o mais engraçado é que lá no começo, ela não entendia por que eu ficava tantas e tantas horas trancado no quarto. Mas daí, depois de um tempinho, olha só que loucura, ela que reclamava de mim, agora era ela que estava sendo aprovada. Então, nós dois, ninguém tinha nenhum histórico de frequentar aula porque gostava de fato, às vezes até matava a aula, tinha a nota bem padrão, uma nota bem normal, 6, 7, 8, nada de espetacular. E mesmo não tendo ali um histórico muito bom e um interesse genuíno pelo estudo, principalmente por aqueles métodos convencionais na faculdade, no ensino médio, mesmo assim, apesar de tudo isso, apesar de sermos pessoas normais, completamente normais, ainda assim a gente conseguiu ter um resultado muito expressivo e de uma forma muito rápida. E na prática eu sei que isso só funcionava porque eu pensava de fato de uma forma diferente. Eu sabia como montar uma estratégia de estudo sólida, que de fato fizesse sentido. Qual seria o melhor ciclo de estudo para mim? Qual seria a melhor maneira de organizar as minhas revisões, por exemplo? Quais eram as métricas que eu tinha que olhar e quais eram as métricas que eu devia ignorar simplesmente porque não faziam sentido naquela hora. Eu sabia quais eram as melhores técnicas para resolver questões porque eu testava muita coisa. E na prática eu sabia como organizar meu estudo como um todo. Eu sabia organizar minha rotina, ter uma visão holística sobre tudo. Eu sabia montar um edital verticalizado, eu sabia como fazer uma análise de prova, para onde que eu devia olhar. E só que, apesar de não ter nome essas coisas ainda, eu sabia que eu tinha na mão uma estratégia que era responsável por eu ver muitas e muitas vezes, dezenas de vezes, o meu edital, muitas revisões, muitos assuntos durante um pouco período de tempo e resolução de questões, cara, massivamente, de uma forma muito grande, muito acelerada. Então, a gente foi dando nome para essas coisas, porque apesar de ainda não ser um método de fato, ele funcionava muito bem. Então, aí a gente foi percebendo que tudo aquilo que eu fui fazendo ao longo do tempo era replicável. Então, tudo que você está vendo aqui ao seu redor é fruto dessa jornada que eu te contei aqui, é fruto dessa necessidade de acelerar as coisas. Então, eu fui dando nome para essas coisas aqui que você vai ver. Cada passo, você vai ver aqui embaixo que cada passo tem um nome específico, tem nomes técnicos específicos e tem fundamentos para isso. A gente foi dando nome às coisas e aí sim os alunos foram entrando na nossa mentoria, porque além do Revisões 20x ser um método, ele também é um método base para uma mentoria. Então, da mesma forma que você consegue caminhar sozinho com o Revisões 20x, e isso aqui eu vou te ensinar muito bem aqui dentro, eu vou te entregar absolutamente tudo. O passo a passo você vai encontrar, mas o Revisões 20x obviamente é um fundamento da minha mentoria. Então, todo mundo que passa na mentoria passa aqui dentro e aí a gente vai construindo com a pessoa para ela ser aprovada muito mais rápido. Então, de uma forma bem resumida, esse sou eu. Você sempre vai encontrar aqui uma pessoa pé no chão, que traz o fundamento para as coisas, que se posiciona, obviamente, porque a gente precisa se posicionar, principalmente quando a gente fala de acelerar o seu estudo, porque ninguém, no final das contas, ninguém gosta de ficar estudando por muito tempo. E se você não me conhecia ainda, eu sou o João, esse aqui sou eu, esse aqui é o Revisões 20x, e seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que se você confiar e vier aqui de cabeça aberta para aprender, você vai sair daqui transformado e vai ser outra pessoa nos seus estudos. Desejo boas-vindas para você, valeu e até a próxima.